Apresentação: Leandro Las Casas e Stephanie Aidar. A gente volta a repercutir, o aniversário de Campinas, a falar a respeito dos desafios e também dos problemas da cidade, como toda grande cidade tem. A gente fala agora com Marcelo Nizida, da equipe Minha Campinas, a rede de pessoas conectadas que acompanha também todos os processos, as discussões políticas, enfim, e também mobilizações aqui na cidade. Boa tarde para você, muito obrigado por falar conosco. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês nessa data especial aí para nossa cidade. Marcelo, para vocês, qual o principal problema da cidade hoje? O transporte, com o atraso da nova licitação, pode ser elencado em primeiro na lista? Olha, Stephanie, a nossa maior preocupação, na nossa cidade de Campinas é a participação. É para isso que a gente existe, de maneira geral, que a população, toda a população, não só quem tem mais acesso, consiga participar de fato da construção das políticas públicas da cidade. Mas, sem dúvida, o transporte está até por ser um dos contratos mais caros, é um dos grandes problemas. Inclusive, a gente participou um tempo atrás, acho que agora com a pandemia perdi um pouquinho a noção do tempo, mas acho que lá em 2019 a gente participou da questão da licitação, questionou no TCE, e pediu inclusive mais participação no desenvolvimento da contratação, do que seria a nova contratação junto com o IDEC, e realmente tem uma série de questões, a população sente na pele o tanto de problemas que tem, tanto no dia a dia do ônibus, quanto a gente consegue ver refletido nos contratos. Uhum. É a tarifa cara, uma das mais caras também, a gente sempre destaca isso, e também vários problemas. Na pandemia esses problemas ficaram evidentes, a gente teve lotação nos ônibus, a gente recebe ainda essas reclamações aqui na CBN Campinas, então dá para elencar vários problemas aí que permeiam, esse contrato, essa expectativa também para a solução dessa questão, Marcelo? Com certeza, e esse momento que a gente está, de discutir licitação, que está nesse enrolo todo, a gente sabe que é difícil de entender, mas é justamente nesse momento em que essas definições de contrato são colocadas, que depois vão refletir justamente nesses grandes problemas que a população sente na pele, principalmente nesse momento tão difícil da pandemia, em que tem que enfrentar a lotação, o preço, a situação dos ônibus, das ruas, e a população tendo que lidar com tudo isso. Se a licitação fosse melhor feita, fosse discutida, o IDEC, que é especialista, coloca isso, a modelagem de preço, uma série de questões técnicas fossem mais bem elaboradas, pensando na população, pensando junto com a população, lá na frente, a gente conseguiria sentir na pele essas melhoras de preço, numa situação dessa, conseguir ter mais ônibus para as pessoas, conseguir ter dinheiro para conseguir investir numa estrutura melhor para a população usar o transporte público, tudo isso. Falando ainda nessa questão do transporte, como vocês enxergam a obra do BRT, que continua em vários pontos do município? É de fato uma solução que vai compensar após todos esses percalços? Parece até um disco riscado, mas de novo, foi um processo também que foi feito sem uma grande participação da população, Para dar um exemplo do pessoal ciclistas que queriam muito a presença da ciclovia junto ao BRT, E não só isso, mas o BRT em si lá atrás não foi tão bem pensado do ponto de vista urbanístico, De novo, a gente também não é especialista, mas esteve junto com os urbanistas durante o processo do plano diretor, por exemplo, em que será que essa estrutura de grandes corredores ligando ao centro seria uma melhor opção para a cidade? Será que não seria melhor a gente desenvolver mais outros centros urbanos nas periferias, nas outras regiões da cidade? Mas, de qualquer maneira, nós já estamos nessa situação, Parece que, de fato, pode ajudar a população a se deslocar para o centro com maior velocidade, maior conforto, mas, mesmo assim, de novo, a questão da participação, que é porque a população pudesse ter um jeito de fato, contar a experiência dela, A gente já tem tecnologia hoje pronta para isso, para que os passageiros do BRT pudessem dar os feedbacks, que isso fosse transparente, inclusive para a imprensa noticiar e poder cobrar mais da prefeitura. Hoje isso é tudo muito feito
não com total transparência, né? E é isso que a gente está sempre pedindo para a prefeitura, para que a população seja de fato ouvida, essa experiência seja de fato ouvida e soluções sejam buscadas em conjunto, né? Campinas foi levada à metrópole no ano passado, se eu não me engano, às vésperas, inclusive, de fazer aniversário. Só se eu também perdi um pouco a noção do tempo, mas creio que tenha sido isso mesmo. Dias antes de completar 246 anos, hoje a gente está completando, né, 247 anos aqui da cidade. E para você, Marcelo, a cidade lida com as dificuldades, de fato, como uma cidade, como uma metrópole mesmo? A gente vê um padrão, né, de uma repetição dos problemas das grandes cidades do Brasil, né? Campinas tem, se eu não me engano, o 11º PIB do Brasil, mas a gente vê esse padrão de desigualdade enorme repetido, né? A gente tem uma riqueza produzida aqui, mas que ela não é acessada igualmente por toda a população. Apesar de ter, né, uma riqueza em outros sentidos em todas as regiões da cidade, mas principalmente essa questão da desigualdade, do não acesso a essas tomadas de decisão, a essa participação, infelizmente, é um padrão que a gente vê nessas grandes cidades do Brasil que ainda não conseguimos superar, mas também sabemos que é um trabalho de longo prazo e por isso que a Minha Campinas está aqui, porque a gente acredita que é só com essa grande participação das pessoas, de fato, não para dar um exemplo, né, em audiências públicas que a gente mal consegue falar, é só assim que a gente vai conseguir, de fato, a longo prazo, começar a diminuir essas desigualdades, né, para construir uma cidade que seja, de fato, boa para todos, né, para que a cidade toda possa aproveitar o tanto de coisa boa que Campinas já tem, né, uma ótima cidade para se viver, mas que todo mundo possa, de fato, aproveitar tudo que Campinas tem para oferecer. E como tem acompanhado a recuperação da cidade após escândalos de corrupção nas últimas gestões, os casos Sanás e Ouro Verde, por exemplo? O da Sanás a gente não acompanhou tão de perto, mas para falar do Ouro Verde, até aproveitando, né, a situação que a gente está vivendo hoje da pandemia, da CPI da pandemia que está acontecendo exatamente agora, a gente vê a importância de uma CPI, né? Do poder que ela tem de chamar pessoas, testemunhas, né, de o poder judicial que ela tem de investigar os fatos e que a gente pediu tanto lá atrás, em 2017, acho, estou ruim de data hoje, mas a gente pediu muito essa CPI da saúde para investigar a questão do Ouro Verde e não saiu, né? A Câmara acabou dando um jeitinho lá, fez a comissão processante que, na verdade, pulou a CPI, que seria o principal instrumento para que os vereadores fizessem, de fato, a função deles de fiscalizar o que aconteceu ali na saúde, né, e tentassem aprofundar as investigações para encontrar de fato o que aconteceu, quem estava envolvido. Infelizmente, eles fugiram dessa responsabilidade. Marcelo Unicida, da equipe Minha Campinas, muito obrigado por trocar essas ideias sobre a cidade, fazer essa reflexão também nesse aniversário de 247 anos. A gente sabe que, infelizmente, não dá para trazer sempre coisas positivas, a gente exalta a cidade, né? Mas é bom também trazer essa reflexão a respeito dos problemas e desafios da cidade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. É isso, a gente, para reforçar nesse aniversário, né? Campinas é uma ótima cidade, a gente só quer que todo esse potencial, toda essa coisa boa que ela tem para oferecer chegue de fato para todo mundo e que todo mundo consiga viver bem. E um feliz aniversário aí para a gente, né, para nossa cidade. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde para você.